Paz do nosso Senhor Jesus, um bom dia a todos. Nessa manhã chuvosa, nós temos hoje uma manhã bem chuvosa, mas esse tempinho de chuva é bom e é bênção, né? Eu gosto muito desse tempinho mais fresquinho. Eu tô sozinha aqui em casa, meu esposo, o pastor Luiz, está trabalhando e desde ontem Deus ele tem me incomodado para trazer a mensagem que eu vou trazer hoje a todos. Eu tenho o costume de estar conversando com Deus, não somente quando eu estou com meus joelhos no chão, orando a Deus no meu particular ou na igreja, mas em todos os momentos da minha vida, porque Jesus eu tenho Ele como meu verdadeiro amigo, meu Salvador, minha luz, meu alicerce, minha força. Eu por mim não tenho forças, mas a minha força está em Jesus. Então eu tenho o costume de, ao estar no ônibus, ao estar vindo, andando na rua, vindo de algum lugar, estar conversando com Deus em pensamentos. E ontem não foi diferente. Eu estava vindo do meu trabalho e o ponto de ônibus é um pouco distante de onde eu trabalho. E caminhando na rua eu vinha conversando com Deus em pensamento. E tanto esses dias na igreja, através de profetas, através de leituras, através de várias maneiras, Deus vem falando comigo sobre cura. Mas cura do quê? Cura da alma, cura do espírito e cura do físico. Todos os tipos de cura que Deus nos oferece. E anteriormente Deus já vinha me falando de cura. E onde conversando com Deus eu conversava em pensamento exatamente sobre isso. Conversava com o Espírito Santo. E eu perguntei para o Espírito Santo quando eu vinha caminhando, lembrando das curas de Jesus. Por quê que hoje a gente não vemos mais curas físicas que nem aconteciam na época que Jesus estava aqui na Terra? Eu digo tempo de Jesus porque o tempo de Jesus é todo tempo, mas eu digo tempo de Jesus que ele esteve aqui na Terra como homem. Muitas curas eram realizadas. E eu vou lembrar alguma delas, eu não vou estar lendo o texto, eu vou apenas citar alguns textos em que, para nos recordarmos da cura que Jesus fez, e depois eu vou estar lendo o texto principal, no qual eu vou desenvolver essa ministração que Deus me deu. Se nós formos lembrar das curas que Jesus fez, nós vamos lá em Mateus capítulo 8, versículo do 2 ao 3, ali Jesus cura um leproso. Lá em Marcos capítulo 6, versículos 5 ao 6, Jesus coloca as mãos em cima de vários enfermos e ele cura esses enfermos. Em Lucas capítulo 7, versículo do 11 a 17, Jesus cura e traz a ressurreição da viúva de Naim. Em João 4, de 43 a 54, da viúva de Naim não, do filho da viúva de Naim, desculpa irmãos. E em João 4, 43 e 54, a cura do filho do oficial do rei. E tem mais. Em João 5, capítulo 1 a 9, Jesus cura o paralítico no tanque de Betseba. Então aqui nós temos algumas das curas que Jesus fez, só que a gente sabe que Jesus ainda fez muito mais, que não foram todos escritos no livro, porque se for para escrever tudo que Jesus fez, não existem livros no mundo que caberiam, isso a própria palavra diz. E quando Jesus ele fez essas curas, ele fez também para nos mostrar o seu reino. Porque Jesus ele fala que quando vier o seu reino por sobre toda a terra, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte. O que ele quer dizer? Que o reino dele traz a cura, traz a ressurreição, traz a vida eterna. Então, tudo que Jesus fez foi apenas uma pequena demonstração do que ele fará. Só que a palavra de Deus também fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Quando nós vemos essa passagem que fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, isso sabe o que quer dizer, meus irmãos? Que ele continua fazendo as mesmas curas que ele fazia quando ele esteve aqui na terra. Quando ele
entregou a sua vida por nós e quando ele ressuscitou. E ele continua fazendo sim as mesmas coisas, porque Jesus ele vive, ele ressuscitou. Para a honra e glória de Deus e para nos trazer vida e salvação. Se os irmãos ouviram algum barulhinho no fundo, é que durante o dia é barulho de vizinho, é barulho de carro, então acaba entrando na gravação. Releve. Mas, como eu estava falando, Jesus ele veio para trazer cura e vida. E voltando ao dia de ontem, quando eu vinha do meu trabalho, eu perguntei para o Espírito Santo por que nós não vemos mais essas curas físicas hoje. O Espírito Santo falou bem assim para mim. Porque as pessoas não sabem realmente quem é Jesus. Ouvem falar de Jesus. Ouvem falar da história de Jesus. Ouvem falar desses capítulos que eu citei. Mas não entendem realmente quem é Jesus. Entender realmente quem é Jesus é você trazer ele para a sua vida e procurar ter intimidade com ele. Colocar seus joelhos no chão e falar: Senhor, eu preciso de ti, eu preciso ter intimidade contigo, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso entender quem o Senhor é. Eu quero estar contigo, eu quero aprender a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, eu quero tentar e procurar sempre, durante toda a minha vida, me santificar perante a tua presença. Entender quem é Jesus. Ele não era um simples homem. Quando Jesus entra na sua vida, não são simples passos que estão andando contigo. Não são simples mãos que estão sendo estendidas a ti. Ele não é um simples homem, ele é o Filho de Deus. Perfeito, santo, todo-poderoso. Quando nós entendemos quem é Jesus, mas entendemos de verdade, entendemos na alma, no coração, no nosso espírito, na nossa mente, trazemos Jesus verdadeiramente para a nossa vida, nós entendemos que para Jesus nada é impossível. E a fé verdadeira acontece. Eu vou estar lendo antes de estar prosseguindo lá em Mateus 4, 23, para não ficar só nas minhas palavras. Então lá em Mateus 4, capítulo 4, versículo 23 diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, ele ensinava, ele pregava a palavra e, como diz aqui, ele curava todas as moléstias que havia entre o povo. Todas, não havia exceção. Aquela que o ser humano falava que era impossível. Aquela que a medicina fala que não tem jeito. Aquela que muitas vezes a pessoa doente vai até o médico e o médico fala: você tem apenas 2, 1 mês, 3 meses, 5 meses de vida. Jesus curava essas doenças que até mesmo hoje se diz impossível, se diz não ter cura. Onde Jesus passava, ensinava, pregava, ele curava. E ele não mudou, como diz a palavra. O que mudou fomos nós, a nossa fé. Você já parou para questionar como está a sua fé? Se você busca verdadeiramente a Jesus? Aí muitas vezes você fala: mas eu oro por uma cura física e nada acontece. Eu oro por uma cura espiritual e nada acontece. Aí eu te pergunto: como está seu espiritual? Você tem buscado intimidade com Deus, trazer Ele? Quando eu falo intimidade, para que entendam melhor, é trazer Jesus como seu verdadeiro amigo. Você pedir para o Espírito Santo para verdadeiramente ouvir a voz dele, ouvir a voz de Deus falar dentro do teu coração. Não ouça as vozes do mundo, ouça a voz de Deus. Você falar: Senhor, eu quero ter intimidade contigo verdadeiramente. Aí você conhece quem é Jesus. Porque ele entra verdadeiramente na sua vida, você tem um encontro verdadeiro com ele. E quando ele entra, se for da vontade de Deus, para a honra e glória dele, não existe doença que permaneça. Entenda quem é Jesus, para que sua fé seja verdadeira. Porque Deus, a palavra diz que Deus ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
Não é o gritar, não é o pular, não é você gritar mais alto para que seja mais ouvido perante todos. Mas é a sua alma gritar mais alto, no silêncio. Porque a nossa alma, quando a gente está com muitas dores dentro dela, a gente grita no silêncio do nosso quarto, no silêncio das lágrimas. Olha, ninguém ouve, ninguém vê, mas Deus vê. Ele colhe aquelas lágrimas. Ele busca corações quebrantados, corações que se entregam a Ele em quebrantamento, em espírito e em verdade, em sinceridade, em fé verdadeira. Ele olha para esse coração. Ele olha não para os lábios que gritam, mas para o coração que grita: socorro, socorro, Jesus. E quando ele vê esse coração quebrantado, verdadeiramente derramado aos seus pés, ele vem ao teu encontro. E você conhece quem é Jesus. Como eu disse, não é um homem qualquer, não é passos qualquer que vão estar à sua frente, mas são os passos de Jesus, do Filho de Deus, do Salvador, daquele que venceu o inferno, venceu a morte, daquele que ressuscitou para nos dar vida. Você tem ideia do que é caminhar com o Filho de Deus? Do que é andar com o Filho de Deus? É andar com aquele que é vida. É andar com aquele que não existe impossível, não existe obstáculo, não existe nada. É caminhar pelo vale da sombra da morte sem que nada te toque, sem que nada te aconteça. Não porque você é um super-herói, mas porque Jesus está contigo. É caminhar em meio à tempestade, o seu barco não afundar, porque Jesus está no barco. É você ter que andar no mar, sobre o mar, e não afundar, porque Jesus está segurando as suas mãos. É você ter que passar pelo mar de obstáculos, Jesus abrir o mar para que você passe. Isso é caminhar com Jesus, é saber quem Ele é você olhar para o obstáculo, para a doença e falar: isso não é nada, porque o Deus que está comigo é maior. E mesmo se nada Ele fizer, Ele vai continuar sendo Deus, vai continuar sendo Deus. A tua honra, a tua glória, a honra e a glória que você deve prestar deve ser somente a Ele, independente de tudo. Simplesmente porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é perfeito, porque Ele é santo. Busque a Deus pelo que Ele é. Primeiramente pelo que Ele é. Porque a partir do momento que você passa a conhecer a Deus, Ele entra na sua vida. E a cura vai acontecer, porque a sua fé vai ser genuína. E você não vai acreditar mais no impossível. Porque presta atenção em algo. As pessoas podem falar que você é louco, que você é fanático, mas a gente não é fanático, a gente acredita que nós temos um Deus do impossível, que nada fica em seu caminho. E as pessoas vão se calar quando ela vê o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Se você procura cura espiritual, busca Jesus e saber quem Ele é. Vá até Ele pelo que Ele é, quando você sabe quem Jesus é, você vai a Ele por causa do amor dEle, porque Jesus é amor. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é buscar primeiramente o reino de Deus para que outras coisas nos sejam acrescentadas. Preste atenção em uma coisa. Jesus, Ele está te chamando. Ele está falando: eu estou contigo. Eu vim para te curar. Vinde a mim os que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Jesus, Ele fala isso nesse momento. Porque quando você vai a Ele, Ele está de braços abertos e fala: filho, permita-me conhecer. E quando você conhece Jesus, não tem como você não ser curado. Não tem como você não ser tocado. Não tem como o amor de Jesus não te transformar. Não tem como. Quando Jesus se apresenta verdadeiramente, você pode ter certeza que até mesmo aquele que não acredita passa a crer quando ele chega. Mas dê essa oportunidade. Dê essa oportunidade para Jesus entrar no teu coração. Para Jesus se mostrar. Por que não acontece mais cura? Porque a nossa fé está fraca. A nossa fé está sucumbindo ao mundo. Jesus está nos chamando para que nós creiamos. Ele continua falando: vinde a mim e eu vos aliviarei.
Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim aqueles que são desprezados, humilhados, e eu vos aliviarei. Porque quando Jesus chega, ele não chega para julgar, ele chega para curar, ele chega para perdoar. Quando Jesus chega ao ferido, ele chega para trazer a cura. Quando Jesus chega ao cansado, ele chega para dar força. Quando Jesus chega ao humilhado, ele chega para exaltar. É você, que ninguém dá valor, que é humilhado, que é esquecido pelos irmãos, que ninguém acredita. É você que Deus está chamando. É você que está ferido. É você que está sendo pisado. Deus Jesus está chamando. Venha e me conheça, porque eu sou a cura. Você entender quem é Jesus e trazer ele para a sua vida, é você trazer a cura. Porque ele vai trabalhar na sua vida de uma forma que a sua fé vai ser inabalável. E foi falado algo para mim na igreja através de uma profeta, que quando a gente é curada, uma profeta abençoada de Deus, no último culto que a gente teve, que quando é preciso a gente ser curado para curar. Jesus não era para falar. Sabe por que não está acontecendo tantas curas no mundo? Porque a gente não deixou Jesus curar a nós, para que nós possamos ser cura. Existem muitos machucados dentro de você, que te trazem doenças físicas. Mas nós precisamos conhecer a Jesus e deixar que Ele nos cure, para que depois nós sejamos instrumentos de cura e de fé na vida de outras pessoas. Para que nós possamos levar esse bálsamo de amor e de cura, que é Jesus, sermos instrumentos nas mãos dele. Jesus está voltando. Ele ainda está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele quer te curar. Mas muitas vezes o obstáculo está dentro de nós mesmos. E nós temos que pedir para que Jesus e o Espírito Santo nos mostrem o que está de errado. Para que nós possamos deixar ele entrar, curar, remover aquilo que está nos impedindo. Para que nós sejamos curados. Eu vou encerrar essa ministração, que acabou ficando até um pouco longa, numa pequena oração nessa manhã. Vamos orar e pedir para que Deus nos traga a cura e agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós que somos falhos, fracos, pecadores, nos colocamos na Tua presença nessa manhã. Com todos aqueles que estão com o coração abertos, com o coração oprimido, com o coração ferido, machucado, magoado. E o Senhor sabe quem são essas pessoas. Eu não sei, eu não as conheço. Eu não sei quem está comigo orando nesse momento, mas o Senhor sabe. E que o Senhor possa alcançar essas vidas, meu Pai, trazendo cura. Que o Senhor possa levar essas vidas a te conhecer. Nas brechas que ela abrirem no coração, o Senhor possa entrar com a tua luz e trazer a cura da alma, do espírito e do físico. Existem pessoas nesse momento que estão no leito de hospitais, estão no leito de uma cama, que estão sentindo dores, incômodos, que estão chorando de dor, que estão desanimadas, que foram desanimadas e desacreditadas pela própria medicina. Mas o Senhor é o médico dos médicos e é a tua palavra que diz que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. É a tua palavra que diz que se nós tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda e dissermos para o monte, mova-se, ele se moverá. Então, nessa manhã, nós falamos aquilo que a tua palavra nos ensinou, que o monte da doença, da depressão, da dor, se mova. Aquele que não ouve, passa a ouvir. Aquele que não anda, passe a andar. Aquele que está com dor, passe a ser curado. Aquele que for ferido, seja curado. Porque nós acreditamos nisso. Que a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas ela é capaz de mover montanhas. Porque o Senhor é grande, é santo, é perfeito. O Senhor é o Deus do impossível. E se tudo que estão pedindo nesse momento, no coração de todas as pessoas que estão orando, todos os irmãos, for dentro da tua vontade, meu Pai, que em nome de Jesus aconteça, para a honra e glória do teu nome. E todos esses que estão em dor, em tristeza, em amargura, possam contar um testemunho lindo para glorificar o teu nome e fortalecer outras pessoas a te buscarem, a te conhecerem, a saberem quem tu és. Porque quando nós conhecemos quem tu és, a cura, a paz e a bênção vem sobre nossas vidas.
a paz que excede todo entendimento. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós até agora, porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos sustentou. Nós por nós mesmos não conseguiríamos, porque nós precisamos de Ti. E obrigada por tudo que o Senhor vai fazer perante essas vidas que estão colocando aquilo que perturba o coração delas e a alma delas perante a Tua presença e confiando que Tu é Deus e Todo-Poderoso para fazer um milagre em cada vida. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor e pela Tua luz que nos guia todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. E que a paz de Cristo esteja no coração de todos, no dia de todos nessa manhã. Reflitam essa palavra e ore e entregue a sua vida, as suas dores a Jesus. Chame Ele, conheça Ele. Se você conhecer Jesus de verdade, a tua fé vai transformar e vai ser inabalável. E nada vai te tirar da presença de Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.